E a gente não pode esquecer o veto integral a esse projeto de lei aprovado vergonhosamente na Câmara dos Deputados, que é o abuso de autoridade, porque é um abuso mesmo. E o item 3, que é uma prerrogativa nossa. Isso não dá para transferir para executivo, não dá para transferir para um para outra esfera que não seja o legislativo, e é o Senado, que é a CPI da Lava Toga, que são os impeachments de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que têm fatos determinados que precisam de uma averiguação. E essa casa precisa ter uma postura que não seja, senador Confúcio, a omissão. Não dá mais para esperar. Nós estamos num momento chave no combate à corrupção no Brasil. O povo brasileiro, de 5 anos para cá, quando começou essa Operação Lava Jato, voltou a vibrar, voltou a acreditar no seu país. Você tem ideia da esperança, dessa energia de patriotismo, de que finalmente os criminosos de colarinho branco, sejam políticos, sejam empresários, fossem efetivamente punidos? Um exemplo, mas nós estamos, como bem colocou o senador Álvaro Dias, esse tabuleiro sendo modificado de uma forma perigosa, como foi na Itália, na Operação Mãos Limpas. O Brasil está correndo esse risco. E é muito importante que a população tome consciência disso e se manifeste. Muito boa tarde, meu presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, senador Álvaro Dias, líder do partido qual faço parte, o Podemos, funcionários dessa casa, visitantes aqui, estudantes de Abadiana, povo brasileiro que está nos acompanhando pela TV Senado, pela Rádio Senado. Tivemos mais um final de semana, agora, de muitas movimentações, senhor presidente, muitas movimentações que chegam a me preocupar. E eu acho que a gente tem que fazer sempre uma reflexão. Não podemos deixar que haja retrocesso na cultura da paz. E eu me preocupo muito, senador Álvaro Dias, com um sentimento de indignação que está ocorrendo nas ruas. Eu vejo até como uma ebulição no povo brasileiro, com razão, não tiro a razão da indignação, é legítima, e nós somos responsáveis aqui por parte dessa indignação, principalmente no quesito da busca pela justiça em nosso país. Nós estamos já sabendo que vai ocorrer uma manifestação dia 25 de abril, em todo o país, em várias capitais, já tem 50 municípios confirmados, muitos movimentos sociais, movimentos organizados que lutam pela ética, contra a corrupção e que estão preocupados com o encaminhamento que o país está tendo no combate a essa chaga. Porque eu tenho dito aqui, eu não canso de repetir, que a maior crise que nós vivemos hoje no país não é a crise econômica, que é grave, à beira de uma recessão. Não é uma crise social terrível. Senador Paulo Paim, assistindo pela televisão nesses últimos dias, aquelas filas em busca de um emprego, dobrando quadras e quadras, como a gente diz lá no Nordeste, quarteirão, é algo deprimente.
ocorrer num país como o Brasil, que a gente sabe. Se Vossa Excelência me permitir. Claro. Exato. A maldade. É esse mesmo, né? A maldade realmente existe. Muitas vezes pela omissão das pessoas de bem. Então, mesmo tendo essa fake news que a gente acompanhou pela televisão, no Rio de Janeiro, o governo, o fake news foi que o governo estava contratando para obras e o serviço, mas fora essas fake news, estão ocorrendo muitas também, às vezes 10 vagas de emprego ou solicitação, filas quilométricas. Isso é um vexame para um país rico, melhor, riquíssimo como o Brasil. Não era para estar acontecendo esse tipo de coisa. Mas essa chaga da corrupção que ainda persiste tem tirado um pouco a esperança do povo brasileiro, que foi retomada. Olha só o que eu vou colocar agora. Por isso a importância no dia 25 de agosto, retificando, 25 de agosto, as pessoas irem para as ruas, independente se são grupos que estão sustentando o governo ou que são contra o governo. Eu acho que é uma questão de independência. As pautas têm que ser objetivas. E o que está incomodando o povo brasileiro são eventuais retrocessos que estão à beira de ocorrer. Tudo indica movimentos preocupantes, senador Paulo Paim, não apenas do Congresso Nacional, como do próprio Executivo e do Supremo Tribunal Federal, que estão colocando em risco o combate à corrupção, que foi uma bandeira que trouxe o presidente da República para o cargo. Essa foi uma bandeira dele, o combate à corrupção. Eu espero, sinceramente, torço muito para que esse governo dê certo. Já disse aqui que eu votei no presidente Jair Bolsonaro e torço e faço o que tiver ao meu alcance, dentro dos meus princípios e valores aqui nessa casa, para que esse governo dê certo, para que a gente tenha uma queda do desemprego no Brasil, para que a gente acerte a nossa economia, mas, ao mesmo tempo, nós temos que contrapor aquilo que nós acreditamos que não é saudável. E a Operação Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro, está sob risco. Por isso a importância nossa, do dia 25, agora de agosto, no próximo domingo, estarmos juntos, de forma independente, gritando pelo fim do foro privilegiado, que é um câncer em todo esse processo, é uma chave, como diz o senador Álvaro Dias, é uma peça de xadrez importante nesse combate à corrupção, que é uma peça que não está sendo utilizada pela Câmara dos Deputados, pela omissão da Câmara dos Deputados, já que o Senado aprovou o fim do foro privilegiado, fez a parte dele, o Senado Federal, mas essa importante medida pela ética no Brasil, ela precisa ser votada na Câmara dos Deputados e me parece que não está sendo prioridade por lá. O que está sendo sempre tem tido a atenção lá da Câmara, semana passada foi vergonhoso o que nós pudemos ver, foi a aprovação do projeto de lei de abuso de autoridade, que é muito pior, que se diga de passagem, do que aquele que nós votamos aqui, nesse semestre passado aqui no Senado. Inclusive, eu votei contra, porque eu acredito que o momento não era de se misturar as 10 medidas contra a corrupção com abuso de autoridade. Mas
nós fomos voto vencido. Mas esse projeto que foi votado semana passada não é aquele que nós debatemos aqui no Senado e que mesmo a gente tendo tido essa derrota, alguns parlamentares aqui, eu me coloco também nesse rol, mas era melhor, era um mal menor do que esse que foi votado semana passada, numa votação super estranha lá na Câmara dos Deputados, onde vários parlamentares levantavam insistentemente a mão, pedindo o voto nominal, com um número que ficou claro. Tanto é que alguns partidos já entraram no Supremo Tribunal Federal para anular aquela votação, insistentemente com o número regimental que daria para pedir o voto nominal, mas não foi ouvido pelo presidente da Casa. Mas eu espero que as ruas sejam ouvidas no próximo domingo, dia 25, fim do foro privilegiado, o veto, que eu acredito, senador Álvaro Dias, que deva ser integral. Integral, não é pontos, não. O veto integral para manter a independência e a coerência do governo federal em relação àquilo que propôs na campanha. É isso que eu espero e que eu acredito ainda que vai ocorrer esse bom senso pelo governo federal. Uma parte para Vossa Excelência, senador. Senador Eduardo Girão, parabéns pela postura de Vossa Excelência. Não é para nós surpresa, mas é sempre gratificante ver a reiteração dela. Eu há pouco disse da tribuna que nós estamos vivendo agonia cívica e recebi do meu amigo jurista, Dr. René Ariel Dotti, a seguinte afirmação: vivemos um tempo que eu chamo de anomia das convicções, ou a destruição de todos os limites éticos. É isso que nós estamos vivendo, senador Eduardo Girão. E Vossa Excelência coloca várias questões rapidamente no mesmo contexto. E há realmente esse tabuleiro onde várias peças se movem numa espécie de conspiração contra a Operação Lava Jato, que não é tudo no combate à corrupção, mas que é o que há de essencial hoje de combate à corrupção. Nós temos para o próximo Procurador-Geral da República administrar 27 operações. 6 delas estão no contexto da Operação Lava Jato, mas as outras estão além da Operação Lava Jato. Então há inquéritos, há operações em curso e nós estamos verificando de outro lado uma forte reação ao combate à corrupção, com a fragilização dos mecanismos de fiscalização, que são os mecanismos do Poder Executivo, que contribuem com o processo de investigação mais aprofundada das autoridades judiciais. Eu me refiro, por exemplo, ao COAF e à Receita Federal, que estão sendo fulminadas. São mecanismos que estão sendo fulminados nesse momento com a sua desidratação, retirando a sua força, o seu poder de investigar. Nós estamos, portanto, nesse confronto. Aqueles que desejam um combate permanente e vigoroso à corrupção e aqueles que querem contemporizar para fazer prevalecer a impunidade, derrotando a justiça. Esta aprovação da Câmara é surreal. Houve um atropelamento, houve o tratoramento. Se impediu que os parlamentares assumissem responsabilidade diante do fato, tirando do armário aquele esqueleto do abuso de autoridade que estava lá desde 2017.
E nós aqui combatemos. Vossa Excelência ainda não estava no Senado à época. Nós combatemos aquela proposta. Trabalhamos contra, discursamos contra, votamos contra e fomos derrotados. E agora recuperam aquele monstrengo e aprovam da forma mais extemporânea, com a maior agilidade possível, com a maior celeridade, enquanto dorme lá ainda a proposta que acaba com o foro privilegiado. É contradição? Não, é coerência daqueles que querem a impunidade prevalecendo, como sempre prevaleceu nos últimos anos. Mas eu não quero roubar o tempo de Vossa Excelência, e já que Vossa Excelência faz um brilhante pronunciamento com fatos, com dados, com apelos, apontando o dia 25 como essencial para a população brasileira pressionar na direção daquilo que nós desejamos, a reabilitação da justiça no nosso país. Muito Senador, obrigado. O que acontece é que o povo brasileiro perdeu a paciência. Para mim, está muito claro. Cheguei aqui tem 6 meses. E nesses 6 meses, o povo brasileiro teve uma expectativa, uma esperança de que essa casa, o Senado Federal, faria a sua parte nesse processo de limpeza, nesse processo de busca pela transparência, pela ética, pela verdade. E o fato é que nós estamos nos apequenando aqui, nessa casa, senador Paulo Paim. Nós temos uma prerrogativa, que aí eu entro no terceiro item, na terceira pauta dessa manifestação importantíssima, fundamental, crucial, que o povo brasileiro vai fazer no dia 25 de agosto, no próximo domingo, em todo o país. O item 3, rememorando aqui: 1, fim do foro privilegiado. 2, e a gente não pode esquecer o veto integral a esse projeto de lei aprovado vergonhosamente na Câmara dos Deputados, que é o abuso de autoridade, porque é um abuso mesmo. E o item 3, que é uma prerrogativa nossa. Isso não dá para transferir para executivo, não dá para transferir para para outra esfera que não seja o legislativo, e é o Senado, que é a CPI da Lava Toga, que são os impeachments de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que têm fatos determinados que precisam de uma averiguação. E essa casa precisa ter uma postura que não seja, senador Confúcio, a omissão. Não dá mais para esperar. Nós estamos num momento chave no combate à corrupção no Brasil. O povo brasileiro, de 5 anos para cá, quando começou essa Operação Lava Jato, voltou a vibrar, voltou a acreditar no seu país. Você tem ideia da esperança, dessa energia de patriotismo, de que finalmente os criminosos de colarinho branco, sejam políticos, sejam empresários, fossem efetivamente punidos? Um exemplo. Mas nós estamos, como bem colocou o senador Álvaro Dias, esse tabuleiro sendo modificado de uma forma perigosa, como foi na Itália, na Operação Mãos Limpas. O Brasil está correndo esse risco. E é muito importante que a população tome consciência disso e se manifeste. O senador Álvaro Dias colocou aqui há pouco sobre a preocupação com o COAF. Está aí na mídia inteira que o COAF deve ter a substituição do seu presidente, Dr. Roberto Leonel, que eu tive a oportunidade de conhecer, visitando na sede do COAF há algumas semanas atrás.
ele vai para o Banco Central. É preciso que se defina como ele vai para o Banco Central. Ele vai com autonomia? Ele vai com independência? Ou ele vai como um apêndice? E outra coisa, o doutor Roberto Leonel é uma pessoa extremamente comprometida com a folha de serviços prestados na própria força-tarefa da Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro. É um servidor de confiança do ministro da Justiça. Por que ele vai ser trocado? Como é que vai ser o processo de escolha no Banco Central? É carreira? É indicação política? A gente tem que mudar. A gente tem que avançar. Que ter novas práticas na política do Brasil, é isso que o povo brasileiro espera, é o mínimo que o povo brasileiro espera. Então, para encerrar, presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, senador Confúcio Moura, senador Álvaro Dias, todos os funcionários, visitantes que estão aqui no Senado Federal, o telespectador da TV Senado, o ouvinte da Rádio Senado, vamos às ruas sim. Político respeita. Mais ainda, quando existe uma mobilização dessa. Venham mais aqui no Senado também. Se aproximem mais dessa casa. As decisões estão nas mãos de todos nós. Não é só votar e deixar para lá, não. É participar. Participar com serenidade. Jamais com violência. Através da cultura da paz, mas com firmeza. Levantando o seu cartaz. Se manifestando com aquilo que você acredita e não com aquilo que mandam você dizer. Por isso que eu disse, senador Confúcio, no começo desse pronunciamento, é importante que a população vá para as ruas, não é para defender governo, é para defender o país, pautas nacionais. Isso é que é importante. Pautas nacionais. São três que para mim são cruciais. Investigação do judiciário. Não dá mais para esperar. Está na hora de tudo vir à tona. Já passou da hora disso. Tudo desemboca nos tribunais superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal, que eu digo aqui mais uma vez, ele é importantíssimo como instituição para a democracia. E tem que ser fortalecido até numa investigação dessa. Porque tem muitos bons ministros, cumpridores dos seus deveres, que lá estão. E essa mácula que acontece em alguns, essa falta de clareza, porque não se investiga, parece que está acima de todos os poderes, está fazendo com que o justo pague pelo pecador e a instituição fique numa situação difícil perante a opinião pública, como tem crescido o discurso, todos ouvimos que um discurso que está cada vez mais crescente de que o STF é uma vergonha nacional. Então, pauta 1, fim do foro privilegiado. Pauta 2, vetar integralmente a lei de abuso de autoridade aprovada na semana passada pela Câmara. E pauta 3, investigação, lava-toga, impeachment de ministros, que essa casa pode fazer. Não tem mais como esperar. Então, espero, como cidadão, que nós possamos juntos, com independência, em unidade pelo Brasil, colocarmos essas pautas do dia 25 e que sejam esses pleitos ecoados para dentro dessa casa, para dentro do Supremo Tribunal Federal, para dentro do governo federal. Não podemos ter retrocesso em operação como a Lava Jato. Não aceitamos mudanças no COAF que possam deixar
aquele órgão importante que iniciou a Operação Lava Jato, que foi fundamental com esse patrimônio nacional chamado Operação Lava Jato, que ele fique como apêndice. Ele tem que ter mais força, mais prestígio. Receita Federal não pode ter interferência, seja lá qual seja a política. Que Deus abençoe o nosso país, que toque o coração de cada um brasileiro no dia 25, para se manifestar, para que a gente possa, mais uma vez, ter um rumo que leve esperança a essa nação que é fantástica, a essa nação que tem muito para dar, para ensinar ao mundo inteiro, porque nós somos uma nação de respeito, de tolerância, de várias raças juntas, a maior nação católica do mundo, a maior nação evangélica do mundo, a maior nação espírita do mundo, e outras religiões afrodescendentes, todas convivendo em harmonia. Olha que coisa linda! O tamanho desse país, que é um continente, as riquezas que tem aqui. A gente não pode deixar essa chaga que teima em resistir da corrupção jogar tudo por água abaixo, depois de tanto aprendizado que nós tivemos e vitórias com a Operação Lava Jato. Ela tem que ser fortalecida. Operação Lava Jato é patrimônio do povo brasileiro. Muito obrigado. Senador Eduardo Girão, conforme havíamos conversado, se Vossa Excelência puder assumir a presidência, eu agradeço para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Com a palavra, senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Senador